Se você encontrou, diga: eu encontrei. Tem alguém procurando aí? Se tiver, dê uma ajuda para essa pessoa, dê uma carona para ela. Provérbios, capítulo 18, verso de número 21. E diz assim a palavra do Senhor: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque tu és um Deus que permanece conosco, tu és um Deus que caminha conosco. Então, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui nessa noite, pelos louvores, pelas orações, pelas intercessões, pelo momento de dízimos e ofertas, e agora chegamos ao momento da tua palavra. Para isso, nós pedimos que tu abras os nossos ouvidos espirituais, assim como os nossos olhos, para nós ouvirmos e contemplarmos a tua vontade para a nossa vida. E podemos pedir também ao Senhor que abras o nosso coração, para que essa palavra ela possa cair em um bom solo, e que ela possa frutificar e apresentar frutos de adoração a ti. Fica conosco nessa noite. Estamos aqui não por homens, não estamos aqui pelo ambiente, mas nós estamos aqui pela tua palavra, estamos aqui pela tua presença, Jesus. Muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos, e se você crê nisso, diga amém. Pode tomar o seu assento. Eu quero apresentar o título da mensagem dessa noite, que é o poder das palavras. Repita comigo: o poder das palavras. Quando aquilo que ouvimos molda aquilo que nos tornamos. Provérbios, capítulo 18, verso 21, ele traz uma mensagem forte, traz uma mensagem muito firme, muito presente naquilo que está relacionado à palavra, aquilo que está relacionado à língua, aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós falamos. Você já deve ter ouvido falar esse termo, o poder da língua, o poder da palavra. Aquilo que você fala tem influência sobre a sua vida e sobre a vida de outra pessoa. E o texto diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós vemos aqui dois extremos, duas realidades diferentes. Vemos a morte e a vida. E o texto diz que estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. O texto é claro em dizer quem a bem utiliza. Quem bem utiliza essa palavra. Veja, por exemplo, nós temos um estudo científico que fala muito sobre isso. A neurolinguística. Ela fala muito sobre a intensidade e o poder que uma palavra tem. Por exemplo, vamos aqui fazer um experimento social. Eu vou pedir para que vocês repitam essa palavra que eu vou passar para os irmãos 4 vezes. Posso contar com a ajuda da igreja? A palavra é branco. Eu vou pedir que você repita essa palavra 4 vezes comigo. Vamos lá? No 3. 3. Branco. Mais uma vez. Branco, branco, branco. Mais uma vez. Branco, branco, branco. Agora me responda o que a vaca bebe. A vaca, ela bebe água. Ela não bebe leite. Mas muitas pessoas, e como muitos aqui o fizeram, quando nós repetimos muito uma palavra, nós temos a intenção quase que forçada, quase irracional, quase impensada, de responder algo que sempre repetimos muitas vezes. Você repetiu pelo menos 12 vezes a palavra branco. E isso teve influência na sua resposta. A vaca, ela não bebe leite. A vaca, ela bebe água. Mas muitas vezes nós, por ouvirmos muitas palavras, por ouvirmos muitas coisas, tendenciamos a nossa vida a escolhas e a padrões que são estabelecidos por aquilo que ouvimos, do mundo das pessoas. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Por que será que tantas pessoas respondem e responderam isso errado? Algo tão simples, algo tão natural. Mas sabe por quê? Porque o nosso cérebro, muitas vezes está condicionado por repetição. A sequência de palavras conduz a mente a uma conclusão, como eu disse, quase que automática.
Mas isso revela algo muito sério. E o que eu quero falar nessa noite? Palavras geram percepções. Percepções moldam pensamentos. E pensamentos moldam destinos. Se palavras podem influenciar uma resposta simples como essa, se palavras podem influenciar isso, imagine o efeito de anos ouvindo declarações e palavras negativas, como por exemplo, você não vai dar em nada, você não consegue, você não presta, você nunca vai conseguir, você não é capaz. Imagine você ouvir isso por anos. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui assim. Pessoas que cresceram ouvindo isso. Pessoas que ouviram isso das pessoas mais próximas. Dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus primos, até mesmo dos seus professores, talvez. Pessoas que ouviram isso, essas palavras, essas declarações. E isso tornou quase que uma verdade sobre a vida dessa pessoa. Então, qualquer situação que acontecia na vida dela, ela pensava, eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Eu não consegui porque eu não presto. Eu não consegui porque eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Como meus pais declararam. Como a minha família declarou. Como os meus amigos declararam. E muitas pessoas carregam hoje uma identidade construída por palavras que foram ouvidas. Por palavras que essas pessoas não apenas ouviram, mas receberam no seu coração. Colocaram no seu coração. Mas a Bíblia nos mostra que palavras têm um peso espiritual. E o primeiro destaque que eu quero fazer nessa noite é: palavras podem construir ou destruir uma vida. Repita comigo, por favor. Palavras podem ou destruir uma vida. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Provérbios, no capítulo 12, verso 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? A cura. A língua dos sábios traz a cura. Existem palavras que são como espadas. Existem palavras que são cortantes. Existem palavras que disseram sonhos. Existem palavras que definem caminhos. Existem palavras que definem o que uma pessoa vai ser ou não. Uma simples palavra. Mas a Bíblia também é clara em dizer que a língua dos sábios traz a cura. E é por isso que nós precisamos nos encher da palavra que vem do alto. Da palavra de sabedoria. Porque são essas palavras de sabedoria que trazem a cura para nós. Que trazem a cura para os nossos traumas. Que trazem a cura para as nossas vidas que estão cortadas. Almas que estão dilaceradas por muitas palavras que ouviram, por muitas espadas que feriram e que cortaram a sua vida. Mas eu quero dizer que nessa noite há uma palavra que pode curar você, que pode curar essa ferida, e essa palavra é a palavra do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Veja que a Bíblia ela compara palavras a espadas. Veja que uma espada ela pode cortar, uma espada ela pode ferir, e uma espada, ela pode também marcar. Ela não apenas corta, ela não apenas fere, mas ela marca. Porque se nós pensarmos simplesmente no corte, se nós pensarmos simplesmente na ferida, é fácil. Quando você se corta, quando você se fere, logo o que você faz? Você entra com os remédios, você entra ali com todas as atitudes necessárias para quê? Para que esse corte, para que essa ferida, ela venha calcificar. Mas e quando permanece a marca? E quando você olha para essa marca, você lembra. Antes era uma ferida, mas essa ferida ela não dói tanto como a marca que permanece. E quando você lembra por que foi causada, ou por quem foi causada. Existem pessoas que foram feridas não por armas, mas por palavras. Palavras que têm a mesma ação de uma espada física. Que corta, sim, o corpo, que pode cortar um braço, que pode cortar uma cabeça, que pode cortar uma vida. Mas existem palavras que fazem a mesma coisa. Frases que foram ditas na infância, frases que foram ditas na família, frases que foram ditas até mesmo dentro da igreja.
E essas muitas vezes têm um poder até maior. Um poder para afastar pessoas. Um problema, uma frase, um poder para tirar pessoas da presença de Deus. Essa semana eu estava vendo um vídeo nas redes sociais. O rapaz, ele colocou uma mesa, um microfone, sentou, colocou 2 cadeiras, uma cadeira onde ele estava sentado e uma cadeira à frente, e ele colocou: sente-se aqui se você foi magoado pela igreja. Faltou ter fila. Faltou ter fila. Porque muitas pessoas. E aí quando a pessoa sentava, esse rapaz não debatia. Ele não entrava na Bíblia, ele não pregava para aquela pessoa que tinha um bloqueio. Existe um bloqueio em muitas pessoas. É por isso que quando você vai evangelizar, tem pessoas que são agressivas com você. Não é culpa sua. Mas isso já vem de anos. Essa pessoa tem um bloqueio. Mas existe algo que nós sempre declaramos aqui, que ele quebra cadeias. Que é o quê? O louvor. O louvor, ele quebra cadeias. Pessoas entram aqui e podem ouvir centenas de mensagens, mas se ela ouvir um louvor, esse louvor ele tem poder para penetrar o coração dessa pessoa, quebrar essa barreira e aí o coração fica aberto. E esse rapaz, ele foi muito sábio no que ele fez. Ele sentou e ele não discutiu, ele não perguntou, até porque não importa mais. Não importa o que aconteceu. Ah, porque fulano fez, porque isso aconteceu. Não importa. Ele sentou na frente de uma pessoa, colocou um fone, pôs um fone também na pessoa e ouviram ali louvores durante 5, 6 minutos. E era notório que ao longo desse louvor as pessoas começaram a se quebrantar. As pessoas começavam a chorar. Por quê? Porque aquele primeiro bloqueio passou. E aí esse rapaz, ao final, eu acredito que ali, sim, ele trouxe uma palavra: olha, não importa o que aconteceu, não importa as palavras que foram professadas a você, não importa as palavras que feriram você, eu estou falando de um Deus que cura. Um Deus que não é resumido por A, B ou C que falou algo para você. Mas um Deus que está acima de todas essas pessoas, um Deus que está acima de toda denominação, um Deus que está acima de qualquer religião. Ele não quer a tua religiosidade, ele quer a tua vida. Ele quer o teu coração por completo. E ali pessoas se quebrantavam, tenho certeza que pessoas retornaram para a presença de Jesus. Porque tudo está relacionado às palavras. E como eu disse, palavras podem ferir, palavras podem machucar, palavras podem marcar e levar pessoas para longe da presença do Senhor. Veja que mesmo depois de muitos anos, aquela voz continua ecoando dentro dessas pessoas. Aquelas palavras que foram ouvidas. Aquelas palavras que elas escutaram. Eu digo isso porque eu vejo um exemplo. Na verdade, eu via isso. Não vejo mais porque minha mãe foi curada, mas minha mãe passou por um processo desse. Um processo de dor, um processo onde ela estava sensibilizada, onde ela havia acabado de perder uma pessoa muito próxima a ela, um ente querido muito próximo a ela. E ela ouviu uma palavra turpe, uma palavra desviada, uma palavra que não teve sabedoria, de alguém que ela confiava, de alguém que ela enxergava Deus, e ela recebeu essa palavra. Resultado: minha mãe passou anos e anos e mais anos fora da presença do Senhor. Aí você vai me perguntar: mas missionário, a sua mãe não devia ter vigiado? Sim, deveria. Deveria ter vigiado, porque mesmo sabendo que essas palavras existem em lugares que nós estamos, em lugares que nós congregamos, em famílias, nós temos que ter a nossa identidade. Mas quando nós falamos de identidade, nós não estamos falando de uma coisa que acontece do dia para a noite. Não é algo que é instantâneo. É algo que realmente denota e pede um tempo. Não é algo que é fácil de se construir. Então existem pessoas que estão na caminhada, estão iniciando a sua caminhada e ouvem algo, escutam algo, e esse algo tem o poder de ferir e de matar uma raiz de Cristo que estava nascendo na vida daquela pessoa. Veja como uma palavra ela tem poder. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, minha mãe está na presença. Minha mãe retornou, minha mãe serve a Deus como eu nunca vi alguém servindo, com amor. Mãe, vamos lá em casa. Não, eu tenho consagração, eu sou responsável pela organização. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Mas, durante muito tempo, ela permaneceu fora da presença por conta de palavras. E como eu disse, por outro lado, o texto diz que a língua dos sábios traz a cura. A língua dos sábios traz a cura. E eu pergunto:
Quem nós queremos ser nessa situação? As pessoas que ferem ou as pessoas que curam? Eu quero ser as pessoas que curam. Eu quero trazer palavras e eu espero que nessa noite Deus ele esteja me usando para curar vidas aqui. Para curar situações, para curar traumas de infância, para curar traumas de igreja que você ouviu, não sei qual lugar, não sei, não importa mais. Mas eu estou declarando que nessa noite há uma palavra de cura para a tua vida. Em nome de Jesus. Veja que isso significa que uma palavra também pode restaurar aquilo que outra pessoa destruiu. Então eu chego ao segundo ponto dessa mensagem, que é: palavras podem influenciar a forma como vemos a nós mesmos. Será que você pode repetir isso bem alto? Palavras podem influenciar a forma como vemos a quem? A nós mesmos. Veja um exemplo poderoso disso, que está na história dos espias de Israel. A palavra é essa que está lá em Números, capítulo 13, verso 32 ao 33, que diz: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora, e os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Essa declaração não foi uma declaração de alguém que estava vendo a situação de fora, mas era de um povo que havia partilhado de milagres, um povo que viu o mar se abrir, o rio se abrir, um povo que viu os milagres do Senhor, um povo que via os milagres no seu dia a dia. E aí eles sabiam que estavam ali para entrar naquela terra. E quando eles chegam naquela terra e eles espiam aquela terra, o que eles viram? As dificuldades. E dentre esses 12 espias, 10 enxergaram o lado negativo. E por enxergarem o lado negativo, eles declararam isso. Muitas vezes nós vamos ver situações da nossa vida, situações contrárias, situações negativas, situações que ao seu ver, ao seu olhar natural, parece que não vai dar certo. Mas o que você precisa declarar? Você precisa declarar bênção sobre aquilo. Você não pode declarar maldição, você não pode declarar derrota. Porque se você declarar isso, o que você está esperando receber? Vitória? Não. Porque você com o seu lábio, com a sua boca, você está declarando: não vamos conseguir. Nós somos como gafanhotos aos seus olhos. É um povo de gigantes. Um povo que é impenetrável. Uma cidade que vai ser difícil de entrar. Esses 10 espias, eles estavam querendo dizer, sabe o quê? Olha, é melhor nós levantarmos o acampamento e retornarmos. Voltarmos, porque aqui não dá mais. Aqui é o fim da linha. Aqui nós não vamos obter êxito. Foi isso o que indiretamente eles estavam declarando. Mas glória a Deus que existe uma minoria que muitas vezes vai se levantar e vai ecoar com uma voz muito mais alta do que esses. E esses foram Caleb e Josué, que se levantaram e declararam: eles são sim mais altos, eles são homens de grande estatura, eles sim são numerosos, sim a cidade é fortificada, mas nós servimos ao Senhor dos exércitos. Deixou deles a proteção, o Senhor é conosco, vamos consumi-los como pão. A vitória está nas nossas mãos. E foram essas palavras que motivaram os outros 10. Não apenas os outros 10, mas todo o exército, todo aquele povo. Veja que 2 pessoas apenas. 2 pessoas. E quando é uma pessoa apenas? Existe uma frase, um ditado que nós ouvimos, que diz que uma andorinha só não faz verão. Não foi isso que você ouviu? Mas deixa eu te falar uma coisa, no reino de Deus não existe isso. Se você tem a certeza que a palavra de Deus está com você, se você tem certeza do Deus a quem você serve, se você sabe para que Ele te enviou, não importa, você pode estar sozinho, declare: é verão sim! É verão sim!
Porque eu sirvo a um Deus de probabilidades impossíveis. Eu sirvo a um Deus que do pouco faz muito. Eu sirvo a um Deus que faz fogo descer do céu. E ele não se amedronta por quantidade. Ele não se amedronta por estatura. Ele não se amedronta pela quantidade, pela velocidade de um exército. Não, porque ele é Deus. E ele faz o que ele quer, quando ele quer e com quem ele quer. Então esses dois homens, eles usaram a palavra para declarar vitória, para declarar bênção, mesmo numa situação contrária. Mesmo numa situação que, olhando, como eu disse, aos olhos nus, ao olhar natural do homem, realmente, a ideia que passava era derrota, era desvantagem. Mas no reino de Deus não existe isso. E eu pergunto a nós mais uma vez, eu quero bater nessa tecla. De que lado nós estamos? Quem nós declaramos como Senhor da nossa vida? As dificuldades ou o Senhor dos exércitos? A situação pode estar difícil, a situação pode estar contrária, a situação, a adversidade pode ser impossível ao seu ver, mas não use jamais a sua boca para declarar derrota, antes do Senhor declarar a vitória sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E quantos aqui creem que a vitória está chegando? A sua vitória está chegando. Você pode não contemplar, você pode falar, missionário, é pela fé, e é pela fé. Tudo tem que ser pela fé. Ah, mas vai chover, falaram que vai chover. Ah, mas eu só posso ver uma nuvem do tamanho da palma de mão do homem. Então podem avisar porque está chegando chuva. Porque são nas improbabilidades que o nosso Deus se faz Deus sobre as nossas vidas, amém? Veja, meus irmãos, que quando nós lemos esse texto, nós enxergamos e observamos algo impressionante. Olha o que esses 10 espias disseram. Eles disseram, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Veja que a palavra que eles começaram a declarar, mudaram a percepção que tinham de si mesmos. Em nenhum momento esse povo estava se declarando, se comparando como gafanhotos, mas baseado naquilo que eles viram, eles se diminuíram. Quantos de nós olhamos para as dificuldades da nossa vida e a gente diminui? A gente tenta entrar numa caixinha, sabe? Falando assim, eu não posso contra esse sistema. Esse sistema é forte demais. Esse sistema é grande demais. Eles já não se viam como povo escolhido por Deus, mas eles se viam como gafanhotos diante dos gigantes. Sabe por quê? Porque palavras negativas criam identidades distorcidas. Palavras negativas criam identidades distorcidas. Se você sabe qual é a tua identidade, se você sabe quem você é, palavra negativa nenhuma vai mudar isso. Palavra negativa nenhuma pode mudar aquilo que já está determinado para a tua vida. Então declare, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Declare isso nessa noite. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não tem exército certo. Não tem gigante certo. Não tem sistema opressor certo. Eu vou falar de Cristo. Nem que eu tenha que perder a minha vida por isso, mas eu vou falar de Cristo, em nome de Jesus. Essas identidades distorcidas, como eu disse, elas acontecem devido a palavras negativadas. Por isso muitos vivem como gafanhotos espirituais. Sabem que podem ir adiante, sabem que podem fazer algo a mais, mas decidem viver como gafanhotos espirituais. Quando Deus os chamou para viver como herdeiros da promessa. Deus te chamou para você ser herdeiro, para você ser herdeira da promessa. Você pode dar glória a Deus. Você passou a sua vida toda pensando, Senhor, eu queria ser herdeiro. Senhor, eu queria ser herdeiro, mas eu quero declarar que você é. Mas não daquilo que nós achamos que é padrão. Não daquilo que o mundo enxerga como herança. O mundo enxerga a herança como valores. Mas Deus enxerga a herança como princípios. Como princípios inegociáveis. Princípios que nós não podemos vender baseado numa faculdade que nós iniciamos. Princípios que não podemos abrir mão baseado num lugar, num grupo de amigos que não sabem quem eu sou, a quem eu sirvo. Esses princípios não podem ser negociados nisso.
Porque quem negocia isso mostra que tem identidade e que a identidade está em Deus. Então nós chegamos ao terceiro ponto dessa mensagem, que é: palavras liberam direção espiritual. Repita comigo nessa noite: palavras liberam direção espiritual. Outro exemplo que eu gostaria de trazer nessa noite, um exemplo também muito poderoso, aparece na vida de um personagem chamado Gideão, cuja história está em Juízes, a partir do capítulo 6. Mas o interessante é que em Juízes, no capítulo 6, no verso de número 2, diz o texto: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem o quê? Valente. O detalhe disso, ele chega a ser impressionante. Por quê? Porque quando Deus ele chama Gideão de homem valente, sabe o que Gideão estava fazendo? Gideão estava escondido. Gideão estava com medo. Gideão estava malhando trigo no lagar. Humanamente, aquela situação, aquela frase que o anjo declara, parecia algo incoerente. Como pode um homem valente estar se escondendo? Como pode um homem valente estar com medo? Como pode um homem estar fazendo algo que não era para fazer naquele momento? E como eu disse, humanamente ele não parecia esse homem, mas Deus prefere uma palavra sobre ele. Deus profere algo sobre a vida de Gideão. Deus declara algo sobre a vida dele. E é por isso que nós precisamos ser boca de Deus na vida de outras pessoas. Declare sobre a vida de pessoas bênçãos. Homem valente, mulher de fé, homem de oração, mulher separada por Deus. Aí você pode perguntar: essa mulher separada por Deus? Não é. Esse homem é valente? Não é. Essa mulher é mulher de oração? Tão pouco. Mas é sobre a declaração que nós estamos fazendo sobre a vida de uma pessoa. Homem de oração, homem de fé, mulher separada, uma mulher de família, uma mulher que vai abençoar sua casa, seus filhos. A pessoa não é naquele momento, mas você está declarando algo que vai acontecer um dia em nome de Jesus. E essa palavra proferida pode naquele momento não surtir efeito, pode naquele momento não ter tanta transformação, mas aquilo que nós declaramos, sabendo em Deus, que é algo que vem dele, vai acontecer um dia. Deus ele não se esquece. Deus ele não se esquece das bênçãos que nós proferimos sobre a vida de algumas pessoas. E isso se realiza em um bom tempo, no tempo certo. E eu tenho certeza que um dia essa pessoa vai lembrar: puxa vida, aquele irmão lá do Rio Comprido me falou isso um dia. Eu achava que ele era maluco, eu achava que ele estava louco, eu achava que ele estava embriagado quando ele me falou aquilo. Mas olha a minha vida hoje. Eu sou um homem valente, sim. Eu sou uma mulher de oração, sim. Eu sou um pai de família, sim. Porque essa palavra de fé foi proferida sobre a minha vida. Assim como Deus o fez na vida de Gideão. Homem valente. Ah, mas Senhor, mas está escondido. Ah, mas está com medo. Homem valente. Eu não olho o momento, eu olho o todo. Enquanto o mundo julga o que você está fazendo agora, Gideão, eu estou olhando para frente, eu estou olhando para a expectativa, eu estou olhando além do muro, eu estou olhando e enxergando aquilo que você não pode enxergar e ninguém na tua volta pode enxergar. Mas confie na minha visão. A minha visão é que você será um homem valente, e um homem valente você será, em nome de Jesus. E nessa noite Deus está declarando isso sobre a tua vida. Ei, mulher de oração. Ei, mulher que vai levantar a sua casa. Ei, mulher que vai continuar orando pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo seu chefe. E essa bênção vai chegar. Você pode nem estar aqui para ver, mas isso vai acontecer, porque nós passamos, mas as palavras de bênçãos que nós professamos sobre uma pessoa, ela vai permanecer. Em nome de Jesus. E veja que essa palavra proferida sobre a vida dele começa a reconstruir a identidade de Gideão. Aquilo começou a gerar uma transformação na sua vida. E veja que interessante, às vezes, o que nós precisamos não é de mais força, mas é de uma palavra que nos lembre que o que Deus diz que nós somos.
Deus, ele declara bênção sobre as nossas vidas. Nós ouvimos essa semana, estamos aprendendo, 2 cultos depois, que não é sobre o estar, é sobre o ser. Você pode, nesse momento, estar como alguém que está distante, alguém que está inerte, alguém que não está atento, não está atenta ao ouvir a voz de Deus. Mas o que você será é um homem e uma mulher que tem intimidade com Ele, que ouve audivelmente a voz de Deus. E é isso que nós precisamos nos lembrar, de quem Deus diz que nós somos. Um Deus que em diálogo com Satanás ele fala: observar-te. Você observaste o meu servo? Nem Jó se enxergava daquela forma. Nem Jó tinha dimensão de quem ele era de verdade, de quão servo ele era. Mas Deus estava declarando: ó Satanás, observa o meu servo. Observa ele, porque esse é homem temente a mim. Esse é homem separado. E é isso que Deus ele quer fazer quando ele fala sobre nós. É isso que Deus ele quer fazer quando olha para cada um de nós. O Felipe é um homem de Deus. A Larissa é uma jovem do Senhor separada. Nossa irmã Beth, mulher de oração. É isso que ele declara quando nós não enxergamos isso. Mas ele declara isso sobre a nossa vida. Não é sobre o seu estar, mas é pelo que você é e o que você será. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então declare isso sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Não olha só para a situação que ela está vivendo. Não olha só o quão distante ela ainda está de Deus. Mas olhe o quão perto ela pode estar dele. Declare essas palavras de bênção. E nós chegamos ao 4º e último ponto da mensagem dessa noite, que diz: palavras podem gerar vida ou morte. Repita comigo: palavras podem gerar vida ou morte. Repita agora mais alto, com mais força. Diga: palavras. E aqui nós voltamos ao princípio bíblico. Aqui nós voltamos ao texto base, ao texto inicial que nós usamos, que diz, em Provérbios, no capítulo 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Note aqui que o texto não diz apenas que palavras têm influência. O texto não diz só isso. Ele diz que nelas há poder de vida ou morte. Quando a gente fala de influenciar alguém, a gente pode fazer isso para o bem e para o mal. E quando a gente fala de influenciar para o bem, estamos falando de vida. Quando nós falamos de influenciar para o mal, estamos falando de morte, sim. É isso que pode acontecer, porque a palavra diz em Romanos 6, no versículo 23, que o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Então, se nós pecarmos, o que vamos receber? A morte. Isso significa que nossas palavras podem levantar alguém ou derrubar alguém. Isso significa também que as nossas palavras podem curar alguém e podem também ferir alguém. Assim como as nossas palavras podem liberar esperança, mas podem também aprisionar uma pessoa ao medo. Você quer ver uma coisa? Isso acontece no nosso dia a dia. Isso é uma coisa que acontece no nosso natural e a gente não percebe. Está acontecendo alguma coisa no estado, está acontecendo alguma coisa na nossa cidade, alguma guerra que estourou, alguma coisa que está acontecendo, e aí nós estamos declarando: ih, ó, toma cuidado, hein? Ó, sai mais cedo hoje, porque vai dar ruim. Ó, tá um negócio doido acontecendo aí. Fica atento, fica atenta. Não declara isso não, declara a bênção. Olha só, eu declaro que você vai chegar na sua casa sã e salvo. Eu declaro que você vai chegar bem em casa. Eu declaro que praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu declaro que bala perdida nenhuma vai te encontrar. Eu declaro que sobre a tua vida, e se você estiver de frente para o perigo, Deus ele pode cegar os teus inimigos. Declara isso, mas a gente não percebe.
A gente faz isso de forma natural. E estourou. Vamos fechar a igreja. Não tem como ter culto, não. Está tendo uma operação. Declara vida, declara bênção. Olha, mesmo com tiroteio, mas pode entrar uma pessoa na igreja e pode se render ao Senhor Jesus. Pode passar o meliante, largar a arma, entrar na igreja e se render. Você acha que isso é impossível? Você acha que isso é algo que acontece lá no outro lugar do mundo? Não, acontece aqui. E se você crê nisso, vai acontecer de fato, de verdade. Se nós declararmos isso, isso vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos falando hoje sobre o poder das palavras. O poder das palavras. E pergunto, o que estamos professando? Talvez você tenha crescido ouvindo palavras que marcaram a sua vida. Talvez você ouviu palavras de rejeição, palavras de desprezo, palavras de incapacidade. E você carrega isso até hoje. Quer ver um exemplo? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego. Você olha para a pessoa, você olha para as pessoas que vão participar da entrevista, e você tende sempre o quê? Nós temos sempre o quê? Tendemos sempre a nos comparar com essa pessoa. E até cara de inteligente esse aí. Cara de que fala umas 5 línguas esse aí. Eita, tomara que ele se perca lá, aconteça alguma coisa. Porque se for por justiça eu não vou conseguir não. Aí chega uma outra, aquela ali, ó. Cara de inteligente, cara de nerd, cara de que estuda desde os 1 ano de idade. Não vai dar não. A gente não faz isso? Não é verdade? Ou eu estou falando uma coisa aqui mirabolante? Eu estou falando uma coisa que não acontece. Isso acontece. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos isso na nossa vida. Incapacidades. Porque crescemos em uma realidade onde estudar e se formar na escola já é um feito grandioso. Não, porque eu vim de um bairro, eu vim de uma família que ninguém se formou. Ninguém tem um diploma superior. Esse diploma será você a primeira pessoa a ter. Mas a minha família ninguém saiu do país. Você vai ser a primeira pessoa a sair. Mas na minha família ninguém... Você vai ser o representante. Vai acontecer contigo. Quebra qualquer tipo de padrão familiar. Quebra qualquer tipo de maldição hereditária nessa noite. Em nome de Jesus. Não importa onde você veio. O que importa é onde você vai chegar com Deus. Declare isso sobre a tua vida. Palavra nenhuma de incapacidade pode te travar. Palavra de incapacidade nenhuma pode limitar você. Você pode vir do bairro longe. Você pode vir do lugar onde ninguém imaginava que você vivia. Mas é longe. É Sepetiba, é Japeri. Não importa. O que importa é que Deus ele vai te levar para outros países. O que importa é que Deus vai fazer um milagre maravilhoso na tua vida. E quando as pessoas olharem para você, elas podem enxergar não somente a Joyce, o Arthur, a Natália, as duas Natálias, mas eles têm que enxergar Cristo na tua vida. Mas como é que ele chegou lá? Morava em Japeri, não é possível. Morava em Sepetiba, morava no fim do mundo. Como é que foi? Deus, ele tem os céus guardados na palma das suas mãos. E não há distância que seja impossível para ele te levar. Não há lugar que seja impossível para ele te levar. Então, nessa noite, quebra sobre a tua vida qualquer palavra de incapacidade, qualquer palavra que foi proferida de desprezo, de rejeição na tua vida. Você pode sim, você vai chegar lá sim. Quebra isso sobre a tua vida. Não importa como você está, mas o que importa é onde você vai chegar. Não importa onde você está, Sofia. O que importa é onde você vai chegar em nome de Jesus. Deus me incomodou para falar isso. Ele vai estar contigo. Ele vai te conduzir. Mas o meu passado, não importa o teu passado. O que importa é onde ele vai te levar. E quando nós subirmos no cume mais alto, a montanha mais alta, você não vai declarar glória a mim. Eu fui forte.
Ah, eu consegui. Ah, eu guardei o fôlego. Não, você vai glorificar a Deus. Diga, Senhor, obrigado. Porque sem o Senhor não sairia nem no meu primeiro passo. Obrigado porque o Senhor conduziu todos os meus passos. E se eu estou aqui, é para a glória do Senhor. E nesse cume, e nessa montanha, eu vou construir um altar ao Senhor. Um altar de adoração. Você sabe a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca, depois da água baixar? Ele não foi procurar moradia, ele não foi procurar abrigo, ele foi levantar um altar ao Senhor. Nós devemos fazer isso, meus irmãos. Não importa onde você for, não importa onde o Espírito Santo te levar, erga altares de adoração ao Senhor. Como eu disse, palavras de rejeição, de desprezo, de incapacidade. Mas existe uma verdade poderosa. E a última palavra sobre a sua vida não pertence às pessoas, mas a última palavra pertence a Deus. Pertence ao Senhor que nos formou. E quando Deus fala sobre você, Ele declara coisas como está lá em Jeremias, no capítulo 29, verso 11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. É essa palavra que o Senhor tem a nosso respeito. Ele diz, eu é que sei. Não são seus amigos, não. Não são as cartomantes, não. Não são os espíritos adivinhadores, não. Eu é que sei. E eu tenho respeito de vocês, diz o Senhor. O que disseram sobre você pode ser algo pesado. O que declararam sobre a tua vida no momento em que você tropeçou, no momento em que você caiu, pode ter sido algo pesado. Mas o que Deus diz sobre você é mais poderoso do que qualquer palavra proferida pelo homem, do que qualquer palavra de acusação. Porque as palavras humanas, elas podem sim marcar, mas a palavra de Deus, ela pode e vai te restaurar nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. E a última frase que eu quero trazer nessa noite é: talvez palavras tenham tentado definir quem você é, mas somente a palavra de Deus tem autoridade para determinar quem você se tornará. Que você guarde essa frase. Que essa frase ecoe no teu coração todos os dias dessa semana. Que ao se levantar, que você leia isso para você mesmo. Leia isso, palavras tenham tentado definir quem eu sou, mas somente a palavra do meu Deus tem autoridade para determinar quem eu vou me tornar. Quem eu irei me tornar. Porque eu não estou sozinho. O mundo pode dizer que eu estou sozinho. As pessoas que não acreditam no Deus que eu sirvo podem dizer que eu estou sozinho. Mas eu declaro que nos braços do Senhor é o meu descanso. E eu estou afagado por Ele. Eu estou afagado por esse Deus. E lembrem-se, as palavras, elas podem sim ferir. Mas a palavra de Deus, que está aqui nessa noite, ela pode e vai te restaurar em nome de Jesus.